Vamos lá iniciar então. Boa tarde, meninas. Eu estou muito feliz de estar iniciando essa semana aqui com vocês, né, no nosso Café com Elas e sendo direcionada, né, tendo uma direção do Senhor para estar aqui conversando com vocês, falando sobre família, né, a importância da família nesse mês de maio. Vamos estar aqui às segundas e quartas, às 2 horas da tarde, né? Assuntos tão importantes, né, sobre a família. E eu quero já deixar aberto em algo para falar, um testemunho. Hoje nós vamos estar falando sobre autoridade, sobre filhos. E eu quero iniciar, né, a nossa reunião hoje com uma oração. Eu estou bem nervosa, porque por mais que falar sobre família é a minha paixão, eu amo falar sobre filhos também, eu amo. E hoje eu entendo um pouquinho mais, né, por que o Senhor permitiu eu viver certas situações, né, no decorrer da minha vida, enquanto os meus filhos eram pequenos. Mas vamos lá orar então. Paizinho amado, Paizinho querido, obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia, Jesus. Obrigado, Pai, por nos ter permitido estarmos aqui, Senhor, reunidas, Pai. Reunidas, Senhor, para aprender mais de Ti. Senhor, traz todas as mulheres que o Senhor deseja, Senhor, que o Senhor deseja falar com elas de alguma forma nessa tarde. Traz elas para estar no nosso meio, Pai. Senhor, vamos falar de um assunto tão importante, Pai, sobre os nossos filhos, Pai, as joias preciosas que Tu nos deste para nós cuidar, Senhor. Deus, eu te entrego, Pai querido, totalmente a minha vida, os meus pensamentos, a minha fala, Senhor, a minha voz, Deus. Eu entrego-os nas tuas mãos, Pai, que o teu Espírito Santo venha estar me usando, Pai, que eu seja somente o canal, Deus. Que o teu Espírito Santo venha trazer à minha memória tudo aquilo que o Senhor deseja que eu fale nessa tarde, Pai. Pai querido, eu me entrego totalmente nas tuas mãos. Que o Senhor venha direcionar todas as coisas, Pai. Senhor, que a tua paz, Pai, a paz que excede todo entendimento, tome conta de cada uma de nós nessa tarde, Senhor, e que o Senhor venha se fazer presente no nosso meio, que possamos, Senhor querido, acatar tudo aquilo, Senhor, que nós precisamos e aplicarmos nas nossas vidas, Senhor. Pai, eu te dou graças por tudo, Senhor. Tu és o nosso convidado principal, Senhor. Tu és o nosso convidado especial nessa tarde, Pai. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. Eu quero chamar a Irailda para cantar uns louvores com a gente, né, para iniciar a nossa reunião, e que nós possamos estar com o nosso coração totalmente aberto, totalmente preparado para aquilo que o Senhor quer falar com a gente nessa tarde. Amém, meninas? Fique à vontade, Irailda. Paz sim, Jesus, meninas, estão me ouvindo bem? Sim, amiga, perfeitamente. Ah, que bom. Que aqui tá chovendo um pouquinho, pode ser que fale a internet, tá? Mas qualquer coisa vocês me avisem. Vamos louvar ao Senhor nessa tarde. Vamos entregar o nosso espírito ao Senhor, consagrar o nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, ofertarmos ao Senhor. Não sei onde você está nessa tarde, se você está na sua casa, no seu trabalho, mas onde quer que você esteja, se você puder, leve seus pensamentos ao Senhor, porque eu creio que grandes coisas Ele fará em tudo que será feito aqui. Que a gente possa estar com o coração receptivo para a palavra do Senhor, que em nós vai ser implantada e que ela venha dar frutos em nossa vida para a glória de Deus. Amém? Louvemos ao Senhor. Pai, estou aqui. Olha para mim, desesperado por mais de ti.
essência, é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento, preciso ouvir a tua voz dizendo assim: vem, filho amado, vem em meus braços, descansa e bem seguro te conduzirei ao meu altar, ali falarei contigo e com amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos e tuas feridas Pai, estou aqui. Olha para mim, desesperado por mais de ti. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento, preciso ouvir a tua voz me dizendo assim: vem, filho amado, vem em meus braços, descansa e bem seguro te conduzirei ao meu altar, ali falarei contigo e com amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos e tuas feridas sangrarei. Pai, meu Pai, meu papai, meu pai, meu pai, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me
me guardas. Em teus braços é meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E seu passar acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas. Tu me guardas, Senhor. Em teus braços é meu descanso. 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 Amém, meninas. Agradeço a oportunidade, Jane. Amém, meninas. Amém. Que o nosso descanso, né, possa ser nos braços de Jesus. E é só ali que a gente vai encontrar descanso para as nossas vidas, né? E não há lugar melhor para a gente estar, né? Principalmente quando a gente passa por situações tão delicadas na nossa vida, né? Meninas, eu quero conversar com vocês hoje. Eu estava, né, orando e senti um desejo no meu coração, e a nossa querida Sara também, nós estávamos conversando e a gente, conversando, decidimos, né, fazer o mês de maio, conversar, né, no mês de maio sobre a família. Nós vemos que a família, ela tem sido um alvo muito grande, né, do inimigo para destruir as famílias, né, de qualquer forma, os nossos filhos, os nossos casamentos, né. E eu comecei a orar, eu falei, ai, Senhor, eu fico muito nervosa quando eu vou trazer uma palavra, mas eu falei assim, Senhor, o nervosismo eu coloco nas tuas mãos, e eu quero que o Senhor me guie em né, em tudo que eu for falar. E eu estava tomando banho mais cedo e o Senhor fala muito comigo, acho que já falei aqui para vocês algumas vezes, né? O Senhor fala muito comigo embaixo do chuveiro, eu não sei porquê, acho que é um momento que a gente está mais vulnerável, né? E eu estava tomando meu banho e começou a vir muitas coisas na minha mente, né? Sobre autoridade e autoridade. E aí eu terminei o banho e vi uma mensagem que a Sara tinha mandado para mim, e ela tinha falado exatamente sobre isso, né? E no chuveiro eu falei assim, será que é sobre autoridade que o Senhor quer que eu fale hoje? E a Sara falou uma frase para mim, né, sobre... Nossa, Sara, que lindo, o Senhor falando comigo embaixo do chuveiro e com a Sara lavando louça, né? Sobre autoridade. Ela falou, né? Nós temos autoridade sobre os nossos filhos, né? E então vamos lá, meninas. Tenham paciência comigo, mas eu quero ser o mais aberta possível com vocês, né? E que vocês venham entender aquilo que
o Espírito Santo tem colocado no meu coração que eu quero passar para vocês. E eu quero começar lendo com vocês um versículo que fica lá em Gênesis 2:18. Deixa eu pegar rapidinho aqui, meninas, uma outra tradução, porque a minha Bíblia não tem uma tradução. Deixa eu até ver aqui. Eu tenho a Bíblia NVT, mas eu quero ler em outra versão da Bíblia para vocês. Deixa eu ver aqui rapidinho. Vamos lá. Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Eu vou ler na versão NVI. E fala assim, não, na verdade não é a versão NVI, é a versão ARA, né? Almeida, Revista e Atualizada. Eu acho que é assim que fala. Gênesis capítulo 2, versículo 18 fala assim: Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E eu fui para o dicionário, né, pesquisar sobre o que significa auxiliadora. Auxiliadora significa aquela que ajuda, aquela que ampara, aquela que dá suporte e auxilia. E idônea. Idônea significa aquele que está apto ou tem competência para ocupar algum cargo, para realizar determinadas tarefas, que é competente, que expressa confiança, moralmente adequado, honesto, íntegro, que possui o necessário para ocupar ou para tomar posse de certos cargos. Meninas, quando eu li isso, eu falei, meu Deus, foi para isso que o Senhor nos chamou. Quando Deus criou Adão, né, ele viu que precisava de algo mais e ele fez a esposa, né, ele fez Eva e ele deu essas características para Eva, né, auxiliadora, aquela que ajuda, aquela que ampara, aquela que tem competência para ocupar aquele cargo. E nós, meninas, somos chamadas para esse cargo, para esse posto, né, de mãe, de mulher, de dona de casa, né? Nós somos competentes. Hoje, nos dias de hoje, nós escutamos muito mulheres falando, eu não dou conta da casa, eu não dou conta dos filhos, eu não dou conta do meu filho nessa idade da pirraça, eu tô cansada, da adolescência é muito difícil, e tá sempre ali, né, não dou conta, eu não consigo. Mas eu quero falar para vocês e provar para vocês dentro das escrituras que nós fomos criadas para isso, né? Eu sei que nos dias de hoje tem muitas mulheres que não suportam ouvir a palavra submissão e acham que submissão né, ser humilhada, estar muito abaixo do marido e tal. Mas eu quero falar para vocês, meninas, que submissão significa estar abaixo de uma ordem, estar né, abaixo de uma missão. Deus uniu você e seu marido para uma missão, né? Ele é o cabeça da casa e você está ali do lado para estar naquela missão junto com ele. Então, ser submissa nos dias de hoje, para mim, da maneira que eu vejo, é a coisa mais linda que tem. Por quê? Porque você tá numa missão. O Senhor não deu a missão só para o homem. Ele encaixou você juntamente nessa missão. E nós precisamos entender qual é o nosso lugar dentro de casa como mulheres submissas, né? O Senhor, ele nos deu filhos para nós cuidarmos desses filhos, né? E o nosso marido, ele é o cabeça da casa, ele é o provedor do lar, né? Ele é o sacerdote da nossa casa. E quando o papai está trabalhando, quem está ali na frente de todas as coisas é a mamãe, somos nós, as mulheres.
E nós temos total autoridade sobre os nossos filhos quando os pais não estão por perto. E nas coisas do dia a dia, né? Nós somos as mulheres que ensinamos os nossos filhos. Nós temos uma responsabilidade muito grande, né? No ensino com eles. O pai, ele vem do nosso lado ajudando, mas somos nós que passamos a maior parte do tempo com os nossos filhos. Eu vejo isso como uma responsabilidade muito grande nossa, né, sobre a educação dos nossos filhos. Tanto que nós passamos, né, 9 meses grávida, carregando aquele bebezinho, a gente já entende os movimentos deles, né, o jeitinho deles desde dentro do nosso ventre. Depois vem, né, a fase do bebezinho, a amamentação, conhecer o chorinho, né, os paizinhos sempre estão ali por perto, mas somos nós que estamos ali, né, 24 horas em cima do bebê, cuidando, fazendo todas as coisas. Eu lembro que quando eu tive os meu marido sempre muito prestativo, ele queria participar de tudo, ele queria fazer tudo, e eu sempre deixei ele fazer tudo. Tanto que quando nosso filho nasceu, a gente sempre tinha, assim, quando o bebê chorava de madrugada, uma vez eu acordava, a próxima vez que chorava era meu marido que acordava. E assim a gente ia alternando, né? E eu acho engraçado porque um dia eu falei para ele assim, querido, mas você trabalha durante o dia, então dorme a noite toda e eu cuido do neném quando chorar. E ele falou assim para mim, você não trabalha durante o dia? Você também trabalha, você vai ficar cansada também, então vamos ficar cansados juntos. E foi assim que a gente sempre fez, né? Mas grande parte da educação dos nossos filhos é com quem passa mais tempo com eles, né? Então, meninas, nós somos capazes, o Senhor nos criou para isso, né? Ele nos capacitou para ser essa mulher que vai, né? Ela está apta, ela está pronta para ajudar os filhos. Eu sei que nos dias de hoje nós temos, né, as redes sociais que tira tanto a atenção das mães, né? Tem mães, eu conheço mãezinhas que ficam o tempo todo na internet com as crianças pequenas e chega no final do dia, não deu conta da casa, não deu conta do serviço e fica estressada, tadinha, ela fica muito nervosa porque não dá conta, porque é muito difícil, mas nós temos hoje em dia, né, nós temos o livre-arbítrio, né, de escolher que nós queremos, né, quais são as nossas prioridades, né? E, infelizmente, as redes sociais têm sido uma distração muito grande, mas nós fomos preparadas para dar conta de cuidar dos nossos filhos, cuidar da nossa casa. E Deus nos deu, meninas, uma autoridade muito grande dentro do nosso lar, nós como mães, né? E o que eu vejo nos dias de hoje é que muitas de nós não estamos exercendo essa autoridade. A autoridade é diferente de autoritarismo, né? Aquela mãe mandona que grita, eu que mando, eu que falo, a palavra final é minha. Não, é diferente. Né, você ter autoridade quando você fala com seu filho, tem firmeza na voz, né, quando você fala, é muito diferente de você ser uma mãe gritona, uma mãe mandona. E eu vejo que muitas mães confundem, né, não conseguem diferenciar autoridade de autoritarismo, né? E eu quero mostrar para vocês, né, trazer para vocês alguns exemplos, né, para que a gente venha estar aprendendo e estar analisando, né, as nossas vidas, se nós estamos sendo mães autoritárias ou mães firmes, né, com autoridade. Meninas, eu lembro que quando os meus filhos eram pequenos, adolescentes já, né? Eles estavam ali deixa eu ver, eles estavam pela 5ª, 6ª série, mais ou menos,
que o Senhor falou muito comigo uma vez sobre isso, e até hoje, se a gente está perto de pessoas, eu falo, como é que a mamãe fala quando vocês vão para a escola? Eles, viram o olho para cima, mãe, que saco, que chato, você sempre fala isso. Eles sabem de cor. E eu falava para eles assim, eu falava, meus filhos, antes deles irem para a escola, eu abençoava eles, colocava a mão no coração deles, eu falava assim, vocês são educados, vocês são crianças exemplares, vocês são uma bênção, vocês são obedientes. E a palavra do Senhor fala que para os obedientes, vocês sempre estarão como cabeça e não como cauda, vocês sempre estarão em cima e não embaixo, vocês serão pais de muitos filhos abençoados, as bênçãos do Senhor correrão atrás de vocês, e ali na escola vocês são exemplo, as crianças vão querer estar perto de vocês. Eu falava várias coisas, abençoava a vida deles, e eu explicava para eles, né, para eles entenderem, né, que vocês são líderes, não são seguidores. Eu falava, vocês são líderes, quando começar uma bagunça, vocês começam uma coisa para apaziguar, vocês não vão estar lá no meio da bagunça, vocês sempre fazem uma coisa mais interessante para tirar o foco daquilo, e todos vão seguir, muitos vão seguir vocês. Então eu sempre encorajava muito eles iam para a escola feliz da vida. E até hoje, às vezes eu falo, até hoje eu estava falando com a minha filha, ela me ligou faz 1h30 atrás, para me dar bom dia, né? Para quem não sabe, a minha filha de 24 anos e meu filho de 19, eles moram no Alasca, e eu falei para eles, bom dia, meus amores, Deus abençoe o dia de vocês e tal, e falei tudo que eu falava. Eles começaram a rir, mamãe, você não vai parar nunca de falar isso, né? Eu falei, não, eu jamais vou parar de abençoar a vida de vocês. E sempre foi assim, meninas, eles sempre foram crianças, nunca tiveram, né, a fase deles de curiosidades e tal, mas assim, nunca foram, sabe, nunca foram desobedientes e de arrumar confusão na escola e brigas. Eles nunca foram, sempre foram muito tranquilos. E eu acredito que nós, como mães, nós precisamos declarar na vida dos nossos filhos. Nós precisamos, porque, meninas, para apontar o dedo para os nossos filhos, o mundo está lá preparado para falar onde eles erraram, para acusar eles das coisas erradas. O mundo está lá. Nós precisamos estar ali. Aconteceu alguma coisa errada, você senta com ele, fala, explica, ora, pede perdão a Deus, ensina eles a pedirem perdão a Deus e abençoa, fala, olha, errar todo mundo erra. Não precisa ficar com vergonha, não precisa ficar com medo, tudo tem uma consequência. Eu explicava sempre as consequências dos erros, mas eu abençoava eles, eu falava, eu tenho certeza que daqui para frente vai ser diferente. Ele chegava em casa com uma nota baixa na prova, no teste. Eu falava, meu Deus, o que aconteceu? Falei, nossa, mas não tem problema. Próxima teste, próxima prova, pode ter certeza que tu vai estudar mais e tu vai ganhar uma nota melhor. Essa aí foi só para impulsionar você, que você está precisando estudar mais nessa matéria. E assim eles faziam, chegava no outro teste, eles tiravam uma nota melhor. Então, o nosso trabalho como mãe, né, é ter essa autoridade sobre os nossos filhos, de encorajá-los e falar para eles, você pode, você consegue, você errou agora, mas da outra vez você não vai errar. Sabe, meninas, nós precisamos ter essa autoridade sobre os nossos filhos, né? Se nós formos ler ali sobre Débora, né? Débora, eles estavam vivendo naquela época, eles estavam vivendo já 20 anos escravizados. 20 anos vivendo sobre uma opressão, sobre, né, uma escravidão. E Débora, ela começou, né, ela começou a aconselhar, ela era juíza, ela começou a ter palavras de encorajamento para aquele povo. E foi tão forte que Débora foi fazendo que Baraque, o Senhor falou, pode ir, que essa guerra de vocês, né, usou Débora para falar com ele, essa guerra de vocês vocês já ganharam. Só que eles estavam tanto tempo oprimidos que ele estava com medo. Ele falou para Débora,
eu vou só se você for comigo, porque ele sabia que ela era uma mulher de Deus. E o que aconteceu? Ela falou, vamos, e foi. E o Senhor deu a vitória para eles. Então a gente vê que Débora, ela se levantou como mãe de Israel para um povo que estava com medo, um povo que estava escravizado, um povo que estava oprimido, né? Então o que eu quero falar para vocês essa tarde, meninas, seja uma mãe conselheira, uma mãe encorajadora dos seus filhos. Eles passam por situações tão difíceis, né? E Débora, ela era juíza em Israel. E nós temos que ser essa juíza dentro das nossas casas, nós temos que ser essa juíza na vida dos nossos filhos, de ver o que está certo e o que está errado, e apresentar para eles, falar para eles o que está certo, o que está errado e quais são as consequências, né, do erro que eles cometeram ou do que está acontecendo. Nós precisamos ser essa mãe juíza, mas ao mesmo tempo uma juíza com amor, uma juíza, né, com verdade, uma juíza dirigida, guiada pelo Espírito Santo. Porque nós não podemos ter medo, né? Nós não podemos ter medo de... Hoje em dia eu vejo e já conversei com algumas mulheres que têm medo. Ai, mas se eu ser muito dura com meu filho, ele não vai me amar, ou ele vai ficar chateado comigo. Elas têm medo de perder o amor do filho. Meninas, não tenham medo. Não tenham medo, nós jamais perderemos um amor de um filho. Hoje nós ouvimos muito sobre ex-marido, ex-sogra, ex-cunhado, ex-namorado, ex-tudo, mas nós nunca ouvimos falar sobre um ex-filho. Filho é para sempre, para sempre. E se você está educando o seu filho na verdade, com amor, você está aconselhando ele com amor, na verdade, não se preocupe. A correção, ela dói um pouquinho. Ninguém gosta de ser corrigido, né? Principalmente quando a gente acha que nós estamos na nossa verdade, nós não gostamos de ser corrigido. Mas lá na frente a gente vai entender e ver que realmente aquilo estava certo. Hoje, algumas vezes, em algumas situações, eu converso com a minha filha e ela fala assim, que isso, meninas, eu falo para que o nome do Senhor seja honrado e glorificado através de nós. Eu passei por muitos momentos difíceis, né, com os meus filhos. O Senhor foi colocando pessoas no meu caminho que eu vejo como pessoas pontuais para me ensinar muitas coisas em relação, né, aos meus filhos. E a minha filha, ela fala assim, mamãe, eu quero ser uma mãe igual você. E ela me pontua algumas coisas, aquela vez que era assim, 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 você não deixou eu ir, eu não deixava minha filha dormir, meninas, na casa de ninguém. Eu não deixava, só que eu trazia os amigos para minha casa. Eu falava, não, filha, traz os amigos aqui para casa, a gente faz a noite da pipoca, a noite do cinema, a noite da pizza, a noite do não sei o quê, a noite das cabanas. Eu inventava um monte de coisa e eu sempre fui aquela que trouxe os amigos para nossa casa. Quando eu era menina, né, novinha, eu fui abusada. Eu passei por um abuso, né? E então isso me trouxe muito medo, a preocupação. Tipo assim, eu não queria que meus filhos dormissem na casa de ninguém. E certa vez, a minha filha pediu para dormir na casa de uma amiguinha que estava de aniversário. Minha filha tinha uns 11 anos, mais ou menos. E eu, depois de muito pensar, né, eu sabia quem era a família, um dos amiguinhos dela, eu conhecia. E eu falei com meu marido, e ele, nossa, amor, eu acho que, né, tá tudo ok para ela ir e tal. E nós permitimos ela dormir na casa dessa amiga. Ia dormir outras meninas lá, né, da festinha do aniversário e tal. E ela dormiu. No outro dia, pela manhã, às 7 horas da manhã, 7, 8 horas da manhã, nós fomos buscar ela, né? Porque nós íamos para a igreja nos Estados Unidos, os cultos são pela manhã.
Então nós fomos buscar ela e tal. E quando eu peguei ela estava com uma cara assim muito abatida, muito abatida. E ela começou a reclamar de dor. Mamãe, eu tô com dor aqui atrás e tal, e passava a mão no, assim, né, na região do bumbum e tava doendo. Eu fiquei desesperada, fiquei muito nervosa. Eu falei, meu Deus, eu falei, filha, mas o que aconteceu? Tu caiu, eu tava pulando, brincando, caiu, machucou. Só que a nossa cabeça de mãe, a gente pensa mil coisas, né? E ela não, tá muito doendo muito, acordei de madrugada e tava com a dor e tal e tal. Meninas, eu fiquei tão nervosa, que eu falei para ela assim, a dor tá como? Tá no ponto de ir pro hospital? Você quer ir no hospital? Ela falou, eu quero. Aí eu me assustei mais ainda, né? Porque nessa idade a gente precisa ter muito cuidado com os nossos filhos, as perguntas que a gente vai fazer, como a gente vai perguntar, porque eles podem se fechar e nunca mais falar nada para você. Né? Se eu for falar uma coisa para ela, se perguntar na frente do pai, ela pode ficar com vergonha. Então nós temos que ter muito cuidado no que nós vamos, né, falar para os nossos filhos. Aí eu falei para ela, então vamos levar para a emergência no hospital para ver o que está acontecendo. E nós fomos para a emergência com ela e chegou lá no hospital, eu já estava muito nervosa, pensando mil coisas e tal. E aí eu lembro que meu marido ficou, né, na sala, ali na emergência, na sala lá, a gente já tinha entrado lá dentro. E quando a médica veio, eu fiz um sinal para a médica, chamei ela lá fora, sem minha filha perceber, e expliquei para a médica, disse, olha, a minha filha foi dormir na casa de uma pessoa, nós conhecemos eles, mas a gente nunca sabe o que pode ter acontecido. E ela começou com essa dor, e eu estou muito preocupada que, né, que pode ter acontecido. A médica entendeu o que eu estava querendo dizer. Aí ela voltou, fez algumas perguntas bem de leve para minha filha e falou assim, olha, eu vou examinar você e tal. E a médica examinou ela realmente, viu que ela estava, né, com os ovários inchados e tal. Aí a médica me chamou lá fora de novo, ela falou assim, olha mãe, não houve nada, né, se você está preocupada que foi algum abuso, alguma coisa, não houve nada, ela só está bem, os ovários bem inchadinhos, talvez ela vai, né, menstruar pela primeira vez. E foi o que aconteceu, passou alguns dias e, né, ela estava tendo cólica, mas como ela nunca sabia, nunca tinha menstruado, ela não sabia o que era, né? E então até nesses detalhes, meninas, nós temos que ter muito cuidado, né? Muito cuidado, porque a gente, né, se eu fosse uma mãe que chegasse, alguém tocou você, alguém fez isso, alguém fez aquilo, e o pai da menina, e quem estava lá, e o irmão, e não sei, e ficasse apavorada, ela ia se retrair, ia morrer de vergonha, e ela ia pensar, nunca mais eu vou contar nada para minha mãe, que ela vai me fazer passar uma vergonha dessa na frente de todo mundo. E assim foi tudo, né, a gente fez, mas com muito cuidado. E hoje a minha filha, ela é uma menina, ela me conta tudo, até coisa que nem era para contar. Mas por quê? Porque a gente criou esse vínculo, esse cuidado de não expor, de não passar por outras pessoas, né? E eles têm muita confiança, então nós precisamos, meninas, nunca expor os nossos filhos, né? Porque eu me lembro de quando eu era pequena, né? Minha mãe, tadinha, ela não sabia, também não tinha sabedoria, né? Não tinha, né? As ferramentas que nós temos hoje de ensino, né? Mas, nossa, tirava uma nota baixa nas provas, no teste, e eu já ficava morrendo da vergonha, porque eu sabia que quando chegasse alguém na minha casa, a minha mãe ia contar. E era toda a vida, era sagrado. Chegava alguém, minha mãe tirou nota baixa. E aí eu ficava, meu Deus, aquilo dava uma tristeza, uma vergonha, que quando ia fazer a prova, eu travava. Porque eu ficava, meu Deus, se eu tirar nota baixa, minha mãe vai contar para todo mundo. E aí, que vergonha. E ficava aquela coisa, meu Deus. E então, assim, eu fui aprendendo, né, o que não fazer com os meus filhos. E nós precisamos ter esse cuidado de não expor eles. O mundo já faz isso de uma forma muito cruel, né?
E eu nunca fui de passar a mão na cabeça dos meus filhos, de errou, fiz de conta que não vi. Nunca. Eu sempre sentei com eles, expliquei, falei, né? Falava e ainda falo. Olha, essa atitude não foi legal, não foi bacana, a maneira que você falou com seu irmão não foi legal, eu acho que você deveria pedir desculpas, mas nunca falei isso na frente um do outro. Eu sempre tive o cuidado de falar separadamente, eu falava para eles, olha, pensa sobre isso e vê o que é certo e o que é errado. E deixava eles tomar a decisão deles. A maioria das vezes eles iam, pediam perdão e se desculpavam e tá tudo certo. Mas teve algumas vezes que não, eles achavam que estavam certo e eles continuavam na razão deles e tá tudo bem. Eu deixava, não interferia, a não ser que era uma coisa muito séria, né? Mas assim, eu deixava eles ir tomando as escolhas deles, né? E nós precisamos, meninas, ter esse cuidado com os nossos filhos, mas ao mesmo tempo precisamos, né, nos levantar e ter autoridade, né, de falar para eles. Eu sempre fui muito calma, muito tranquila para falar com eles, e às vezes na hora da raiva, né, no acesso de nervosismo, eles, né, queriam falar alto, eu falava, ei, eu sou a mãezinha, não fale alto com a sua mãe, a gente pode conversar. Eu abaixava no nível deles, olhava no olho deles, a gente conversava, falava, tudo bem, você tá nervoso, tá tudo certo. Mas eu não permitia eles gritarem comigo e falar um monte de coisa. Não, nunca permiti. E eu acho que isso é uma das coisas que nós precisamos, né, ter muito cuidado com os nossos filhos hoje em dia. Porque eu tenho exemplos, né, próximos a mim de filhos que olham para os pais pequenininhos, de 4, 5 anos, 6 anos, olha para as mães, dá aquela boca, sua idiota, e a mãe fica rindo. E eu falo, meu Deus, o que essa criança vai ser quando ela crescer? Porque às vezes acha, criança não tem nada a ver. Não, meninas. Tudo, a Bíblia fala assim, ó, eu até anotei aqui, Provérbios 22:6 fala, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Então nós precisamos ensinar as nossas crianças desde pequenininho. Você não chama a mamãe de idiota, mamãe não é idiota, não tá certo, tá errado. Primeiro dá advertência, fala, a próxima vez que você falar nós vamos ter que conversar mais sério, a gente vou pôr você de castigo, né? Porque eu acho que eu aprendi que bater na minha casa, na minha família, com os meus filhos, eu aprendi que nunca foi a solução. A minha filha apanhou algumas vezes, infelizmente, já pedi perdão para ela, já pedi desculpa para ela até uns 8, 9 anos. Ela apanhou algumas vezes, eu dava umas varadinhas nela, mas era pior do que qualquer coisa. Ela ficava muito revoltada. E eu fui descobrindo que o castigo para eles era muito pior do que uma surra. A minha filha, ela era apaixonada com livros. Ela ama ler, ama. Ela pega aqueles livros assim, ó, 2, 3 dias, uma semana, ela lê tudo. Ela ama livro. E aí eu falava para ela, olha, você está fazendo isso, não está correto. Se você fizer mais uma vez, eu dava, né, as advertências. Se você fizer mais uma vez, eu vou tirar o seu livro. E ela fazia. Aí o que acontecia? Eu falava para ela, olha, lembra que eu falei para você que se você fizesse mais uma vez eu ia tirar? Então não quero que você fique chateada comigo porque eu te avisei. Eu ia lá, tirava o livro dela por uma tarde inteira. Meninas, para ela era a pior coisa do mundo. Ela uma vez ela chegou a pegar uma vara, uma cinta, nem lembro, e falou, mamãe, pega o chinelo, não lembro o que ela pegou, e falou, mamãe, me bate, por favor, me bate, mas não tira o meu livro. Eu falei, não, filhinha, não vou machucar você, olha o meu tamanho, a minha força, eu não vou bater em você. Eu vou tirar o seu livro, eu avisei você. E aquilo ali para ela era muito pior. Então, assim, com o passar do tempo, eu falava só uma vez.
Eu falava, vocês vão continuar com essa briga, com essa discussão, com esse negócio errado? Eu vou tirar o livro por um dia, 2 dias, e eu fazia, eu não me fazia de desentendida, esqueci que eu ia dar o castigo. Não, meninas, eu sempre, se eu prometia com muita dor no coração, eu tinha que cumprir. Porque se eu não cumprisse, eles iam achar que eu sempre ia fazer aquilo, né? E os meninos, meus meninos, eu nunca bati neles. Nunca bati neles. Um tem 18, vai fazer 18 agora em agosto, o outro tem 19, e eu usei sempre com eles essa técnica, porque o mais novo amava Legos, né? Sabe, Legos, aquelas pecinhas? E para ele, se eu desse o castigo para ele de tirar os Legos, ele, meu Deus, era a pior coisa do mundo. Era tirar as pecinhas dele brincar. E o outro era o videogame e a televisão, que ele gostava muito de videogame e televisão. Então, quando eu falava assim, olha, eu vou tirar a televisão por algumas horas, ele ficava desesperado. E foi assim que funcionou na minha casa e funcionou muito bem, graças a Deus. Mas eles sabiam que quando eu falava, eu não voltava atrás. Porque, a não ser que eu estivesse errado, né? Às vezes, já chegou vezes que tanto eu quanto meu marido, às vezes, né, na hora ali do sangue fervendo, né? Tipo assim, eu vou deixar você ter um livro 3 dias. E tal, e falava, e falava. E quando eu saía, meu marido falava, amor, vem aqui, tem um problema na lâmpada aqui do quarto. Eu ia lá e falava, meu Deus, 3 dias é demais. E eu falava, meu Deus, sério, tu acha? E ele fazia isso comigo, eu fazia isso com ele, mas a gente nunca se corrigia na frente dos filhos, né? E aí eu ia lá, né, falei assim, não, mas olha, você fez, não foi legal mesmo, mas eu acho que 3 dias é demais, é só um dia, é só essa tarde. Eu sempre tentava, né? Porque às vezes a gente pode falar e dar um castigo muito grande para uma criança de 3 anos, né? E então, meninas, eles sabiam e eles sempre foram muito calmos, muito tranquilos. Hoje, né, meus filhos, eles estão lá, estão trabalhando, eles não têm problema nenhum, eles todo dia no mesmo horário, eles acordam, saem, compram café da manhã, vão para o trabalho. O mais novo que está em casa, ele acorda sozinho, tem 17 anos, e sempre foi assim, 6 horas da manhã, ele acorda às vezes 5 horas da manhã, vai para a academia aqui do prédio, faz o treino dele, volta, toma banho, se arruma e vai para a escola, pega o skate dele e vai para a escola. Então, por quê? Porque né, eu ensinei eles desde pequenos fazerem isso, né? Aconteceu algumas vezes, né? Até semana passada, o meu despertador sempre desperta às 6:30 da manhã só para eu saber se ele está acordado, e eu vi que estava um silêncio. Aí eu fui no quarto dele, ele estava dormindo. Falei, filho, já é 6:30. Ele, meu Deus, eu esqueci de ligar o relógio, não sei o que aconteceu, a bateria do celular dele descarregou, alguma coisa assim. E porque eu fico de olho, mesmo sabendo que eles acordam sozinhos, ele acorda sozinho, mas eu tô sempre de olho, né? Então, meninas, eu acho que, né, sermos mães é sermos assim. É a gente estar de olho em tudo, prestando atenção em tudo, com muito amor, é aconselhar, mas nós precisamos, né, ter autoridade com eles, né? Uma vez também, meu filho chegou em casa, mais novo, chegou da escola, ele estava na segunda, terceira série. E ele chegou com um livro. E aí, de noite, ele tinha que ler o livro, né? Porque no outro dia eles iam fazer alguma coisa na escola. E ele chegou em casa e ele falou, eu tô com medo. Eu falei, filho, medo do quê? Ai, eu tô com medo, e o medo, e medo. Aí eu fui ver o livro. Falei, do quê? Alguma coisa, acho que eu perguntei, ele falou que era do livro, fui ver o livro. Quando eu comecei a ler o livro, eu fiquei horrorizada. Contava a história de uma bruxa que ela raptava as crianças, né? Ela sequestrava crianças, botava na casa dela dentro de gaiolas, pendurada numa árvore, e todo dia ela comia um dedo de um, o dedo do outro, depois ela arrancava uma perna e não sei. Gente, quando eu li aquilo, eu fiquei desesperada, eu fiquei horrorizada. Eu falei, como assim? A professora dá um livro desse para o meu filho?
E eu fiquei naquela, eu falei com meu marido e o meu filho com medo, estava nervoso e com medo. E eu tinha duas escolhas, meninas. Eu tinha a escolha de falar para o meu filho, eu falei, filho, né, de falar para ele, esse aqui é uma história, não existe, e tal, e tal, e tal, e tal, e deixar assim, e tentar botar na cabeça dele que aquilo ali era uma ficção, uma mentira, ou eu ir na escola e conversar com a professora, que foi a segunda opção que eu tomei, que eu sou dessas mães. Mas tudo, meninas, é a maneira que nós falamos, é a maneira que a gente conversa com as pessoas. Eu fui na escola, né? Falei com a professora, pessoal, eu gostaria de ter 10 minutinhos, 5 minutinhos só para conversar com a senhora e tal. E ela falou, pois não, mãe, foi muito atenciosa. Eu falei assim, olha, eu não gostaria que o meu filho lesse esse tipo de livro, esse tipo de história, porque ele é uma criança e ele está com muito medo e esse aqui é totalmente contra aquilo que nós ensinamos para ele. E ele está com medo. Ela falou, mãe, mas é uma história, tu tem que falar para ele que é uma história, que isso é mentira, não é verdade. Eu falei para ela, não, ele sabe que é mentira, que não existe, mas eu não gostaria que meu filho fizesse nenhum tipo de trabalho com esse livro. Será que teria a possibilidade da senhora dar outro livro para ele? Ela falou, sim, mãe, não tem problema. E ela deu outro livro para ele e nunca mais ele apareceu com histórias assim em casa. E é sobre isso, meninas. É sobre a maneira que nós fazemos as coisas, lidamos com as coisas, né? Meu filho não ficou traumatizado, eu não cheguei lá na escola igual uma doida, querendo quebrar tudo, e como assim que vocês deram um livro dessa maneira para o menino? Não. Eu fui lá com toda a calma, pedi, por favor, se podia dar outro livro. E a professora deu e trocou e estava tudo certo, né? Porque, né, às vezes tem situações que a gente fica muito estressada e às vezes não tem controle, né? E vai conversar com a pessoa e isso faz com que o quê? Faz com que o teu filho olhe e fique com medo. Meu filho, acho que ele nem soube que eu fui na escola pedir para a professora trocar de livro. Eu não lembro se eu falei para ele, mas para não expor, porque às vezes as crianças não gostam. Ai, minha mãe, se eu contar para ela, ela vai vir aqui na escola. Ou, né, se o professor fez alguma coisa, tipo assim, nem vou contar para meu pai e para minha mãe. Às vezes eles estão sofrendo um bullying na escola, né, sofrendo algo muito sério. Tem uma pessoa mais velha fazendo alguma coisa com eles, mas eles não contam para a gente. Por quê? Porque eles têm medo da nossa reação. Então, nós temos que ser sábias, né? Nós somos aptas, o Senhor nos fez preparadas, né, para isso. Como fala aqui, né, a mulher idônea, né, que significa idônea, que tem competência de ocupar aquele cargo. O Senhor nos fez competentes para ocupar esse cargo de mãe. Então, nós precisamos ter muito cuidado a maneira que nós vamos resolver um assunto, porque às vezes os nossos filhos não nos contam as coisas pela maneira que nós resolvemos, e eles se sentem envergonhados e se fecham, né? Então, meninas, que a gente venha sempre ter muito cuidado, né? E ter essa autoridade, ter esse ter autoridade, ter essa ser sábias, sermos sábias na maneira que nós vamos lidar com os nossos filhos, porque quanto mais cuidado a gente tiver para lidar com certas situações, mais filhos mais sadios nós vamos ter, né? Filhos que vêm nos contar os problemas, que vêm nos contar as coisas sem medo do nosso julgamento, sem medo do que nós vamos falar, né? E que o Senhor venha nos ensinar a sermos mães com autoridade, sermos mães firmes e não mães autoritárias, né? Mães que deixam a casa com medo. Se um filho está com problema, você já sai falando dentro de casa, os outros já escutam, já começam a rir daquele ali que está com problema, aí nunca mais eles vão te contar, eles vão começar a se reprimir, né, a se fechar para nós. Então, meninas, o que eu quero falar para vocês nessa tarde, tenham muito cuidado com seus filhos, a maneira que você
lida com certas situações, né? Mesmo dentro de casa, com os outros irmãos, né? Se não é uma coisa grave, não conta para os outros. Tem muitas coisas que acontecem com meu filho mais novo que eu não divido com os outros dois que estão lá na América. Às vezes, uma coisa que está acontecendo lá, eu não divido com o que está em casa e nem com o outro que mora junto, né, com a minha filha. Então, assim, para evitar problema, para evitar a exposição deles, né, um para o outro. Eu sempre falo para eles, eu fico muito feliz quando eles têm os segredinhos deles, de irmãos, né? Outro dia descobriu uma coisa aí que foi muito engraçado. Eu falei, meu Deus, todo mundo sabia, menos eu. Aí a minha filha falou assim: ah, mãe, nós somos irmãos, nós temos os nossos, né, nossos segredos. Eu falei: parabéns, muito bem, é isso mesmo, vocês precisam ter isso. Agora, quando for uma coisa séria, vocês, né, nunca ficam só para vocês, nos conte, né, para o pai ou só para a mãe, ou, né, procura um dos dois e vocês dividam isso com a gente. Mas se não for nada sério, que fique entre vocês. Então, é isso que nós precisamos ser, meninas. Cuidar dos nossos filhos, orar por eles, abençoar a vida deles, declarar palavras de encorajamento, declarar para eles que eles podem, que eles conseguem, que eles são muito importantes, que se eles erraram, tá tudo bem, errar faz parte da vida, a gente vai se tornar adultos que nós vamos errar. Sempre uma coisa ou outra nós vamos errar. Mas é importante o erro para a gente aprender a fazer o certo. E é isso que eu quero deixar para vocês nessa tarde. E que o Senhor venha, né, nos fazer mulheres sábias, né? Que a gente venha exercer esse papel que o Senhor nos chamou, né? Que o Senhor nos criou para ser, né? Que é aquela que ajuda, aquela que ampara, aquela que dá suporte e auxilia, e aquela que tem competência para ocupar o cargo, né? O cargo de mãe. Então, meninas, que o Senhor abençoe cada uma de nós, né? Traga essa clareza para nós a cada dia, de como fazer. E se nós somos falhas em algumas dessas qualidades que o Senhor nos criou, não se desespere, não fique se culpando. Nós não estamos aqui para culpar uma outra, né? Nós estamos aqui para nos ajudar, para nos erguer, né? Nós estamos aqui para ser cada dia melhores e para passar, né, uma para as outras as experiências que nós já passamos. E então, meninas, que a nossa casa venha a ser um lugar de paz, um lugar que flui a presença do Senhor e que nós possamos ser mães com autoridade, com amor nos nossos filhos, tanto na correção quanto declarando o que eles são, o que a Bíblia diz que eles são. E esse papel, esse cargo está nas nossas mãos, né? Na auxiliadora do lar, tá bom? Meninas, vamos orar para encerrar. Que o Senhor abençoe cada uma de vocês. Que o Senhor derrame sobre vocês sabedoria, derrame sobre vocês discernimento, que o Senhor derrame sobre cada uma de nós graça cada dia mais, que nós possamos exalar o bom cheiro de Cristo dentro do nosso lar, que nós possamos ser a mulher que o Senhor nos criou para ser, aquela que auxilia, aquela que ampara, aquela que ajuda, aquela que ensina, aquela que dá amor, aquela que ajunta e não aquela que espalha. Que as mãos do Senhor venham estar sobre as nossas casas, os nossos filhos, porque eles são herança do Senhor, eles são escolhidos do Senhor, eles são a próxima geração e nós queremos uma geração melhor, nós queremos um mundo melhor e nós queremos que os nossos filhos venham fazer a diferença por onde eles passarem, na vida de outras pessoas, e isso vem de nós, que nós possamos ser essa mãe que venha deixar um legado na vida dos nossos filhos e que eles venham aprender sobre o amor de Deus na vida deles através de nós.
em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meninas, muito obrigada por tudo, que Deus abençoe cada uma de vocês. Quarta-feira nós vamos estar aqui também falando sobre família ou sobre casamento. Eu vou deixar na direção do Espírito Santo, porque hoje foi ele que direcionou falar para os filhos e sobre autoridade, mas quarta-feira o Senhor vai trazer para nós uma comida especial. Então, se você tem uma amiga que está tendo alguns problemas em casa, seja no casamento, seja com filho, seja com marido, seja na família, o que for, traga ela, convide ela para estar aqui conosco, porque eu acredito que o Senhor ele está nos posicionando nos lugares exatamente onde Ele quer que nós estejamos, porque Ele precisa, Ele quer, né? Ele quer nos usar para que a gente venha deixar um legado para essa próxima geração, né? Ele venha deixar um legado que nós viemos ser um exemplo dentro das nossas casas. Tá bom, meninas? Um beijo para vocês, que Deus abençoe e eu espero vocês na quarta-feira. Não se esqueçam que hoje à noite, às 20 horas, nós temos o nosso estudo do livro de Atos, que está uma bênção. Se você puder estar conosco, venha estar conosco e é isso. Hoje à noite de Atos. E quarta-feira a gente continua, né, falando sobre a família. Que Deus abençoe cada uma de vocês, que guarde a casa de vocês, em nome de Jesus. Super beijo. Bye!